Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. Se você está em cima de alguma forma, está em pé, nós temos lugares aqui ainda embaixo. Se quiser, por favor, se direcione. Os nossos diáconos terão o prazer de poder encontrar aqui um lugar para você, com todo distanciamento, no nome de Jesus. Marcos, capítulo 4, eu quero ler com você a partir do verso de número 1. Quem encontrou diz amém. A Bíblia diz assim: novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então, Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terra, em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra,
aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Curve a sua cabeça por um instante e vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Sem dúvida, nós não estamos aqui porque não tínhamos nada para fazer. Sem dúvida, Senhor, nós não estamos aqui porque somos simpatizantes com o cristianismo. Sem dúvida, nós não estamos aqui, Senhor, porque fomos obrigados pelos nossos pais ou pelas pessoas que caminham conosco. Nós estamos aqui porque nós precisamos da tua palavra. Ela é combustível para as nossas vidas. Ela é luz para os nossos caminhos, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés. É por isso que com muito temor e tremor eu peço que o Senhor use o pregador nessa noite. E também, Senhor, dê sabedoria e discernimento não apenas ao pregador, mas a todos nós que estamos aqui e que estamos em casa. Para que conforme a necessidade de cada um de nós, a tua palavra possa nos suprir, nos transformar, mudar a nossa história, mudar a nossa conduta se necessário, trazer perdão aos nossos corações e que assim seja. Desde já nós devolvemos somente a Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor dessa mensagem, não somente dela, mas de todo o nosso culto, de toda a nossa vida, a honra a Ele, no nome de Jesus. O tema dessa mensagem é terra de ninguém. Eu preciso muito da sua atenção para que você receba tudo aquilo que Deus deseja falar. Nós acabamos de ler um texto, e nesse texto é relatada a parábola da semeadura. E obviamente, a interpretação dessa parábola, ela pode ser de várias formas. Muitos podem ler essa parábola e entender que Jesus, Ele está falando sobre um momento de oferta, aonde você não tem semeado em terra boa. Sim, a parábola te dá essa margem para que você entenda. Mas essa parábola também pode ser compreendida que essa terra nada mais é do que o nosso coração. E com toda sinceridade a você, entendo essa parábola que Jesus está falando sobre como o nosso coração o recebe. Como o nosso coração recebe a sua palavra. Como o nosso coração recebe o evangelho, a mensagem. E é por isso que nessa mensagem me permita discorrer no texto bíblico com essa ênfase, para que no findar dessa mensagem possamos sondar o nosso coração e perceber qual solo o nosso coração tem, qual terra. A grande verdade, meus irmãos, é que um coração sem Jesus é terra de ninguém. A grande verdade é que um coração sem temor, que um coração sem fé, um coração sem avivamento, um coração sem piedade, sem devoção, é terra de ninguém. E me permita, do início do versículo de número 1 em diante, o texto bíblico vai dizer novamente: Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ainda no campo da introdução, o texto bíblico me ensina que todo lugar é lugar de anúncio do evangelho.
Jesus estava na beira da praia, porque as sinagogas haviam fechado as portas para Jesus. Jesus agora não estava conseguindo pregar nas sinagogas, anunciar o reino do seu Pai. Eles queriam encontrar em Jesus alguma coisa para prendê-lo e, consequentemente, crucificá-lo. Mas Jesus não é preso em portas. Jesus então vai para a beira do mar e começa a pregar o Evangelho. O primeiro ensinamento que Jesus tem para mim e para você nessa noite é de que nada pode parar o Evangelho de Jesus. Todo lugar é lugar do anúncio. Jesus não está preso em quatro paredes. A presença de Deus não está num santuário, em um templo, como Jesus está combatendo a religiosidade. A presença de Deus não está nas paredes, está onde Jesus está. E se Jesus está na beira do mar, a presença de Deus está ali. A sua faculdade é lugar de anúncio. A sua casa é lugar de anúncio. Todos os lugares Jesus está nos ensinando que nada pode barrar o Evangelho de Jesus. Isso gera reflexão, meus irmãos, sobre a nossa conduta na empresa que trabalhamos, no lugar aonde temos depositado as horas do nosso dia. Todo lugar é lugar de anúncio. Jesus, ele pega um barco emprestado, ele faz daquele barco púlpito, uma multidão se assenta na areia, e Jesus então começa a ensinar. Jesus, ele usa parábolas, e essas parábolas, elas são janelas abertas para alguns, e fechadas para outros. Jesus, meus irmãos, ele nos ensina por meio dessa parábola, que ele não se impressionava com multidões, porque ele sabia que grande parte daqueles que estavam sentados beira-mar, o solo do coração era podre. E é por isso que Jesus decide então falar em parábolas, porque aqueles que estão com um solo fértil, frutífero, esses conseguem então discernir a vontade de Deus. A primeira pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você nessa noite é: como está o seu coração? Você entrou aqui nessa noite com qual solo? Como está o seu coração? Porque caso contrário, você corre o risco de sair daqui nessa noite e o diabo pegar essa semente e você nem lembrar. Você corre o risco, meu irmão, de estar perdendo o seu tempo. Você poderia nessa hora, irmãos, estar assistindo uma série top, ter ido direto para a casa do trabalho, tomado um banho, em casa, tranquilo. Você poderia estar em algum lugar com seus amigos, não sei, mas você está aqui. Pela soberania de Deus, aprove o Senhor, você está aqui. E se você está aqui, tem semente para o teu coração nessa noite, tem semente para você nessa noite, tem palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Jesus então, ele começa em parábola a discorrer os tipos de solo. E o primeiro deles está no verso de número 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Verso de número 15, que é a interpretação, ou Jesus revelando aos discípulos a parábola. Verso 15: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. O primeiro tipo de coração que Jesus retrata em Marcos capítulo 4 é um coração duro.
Um coração duro ouve, é aquele que ouve a palavra, mas não a compreende. Jesus está dizendo aqui no verso de número 15, algumas pessoas, ele vai dizer, são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouve, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Coração duro. Se tem uma oração que eu e você precisamos fazer, é para que Deus tire todo o coração de pedra e nos dê um coração de carne. Um coração quebrantado diante dele. Se Jesus está ensinando os discípulos e a multidão, quer dizer, meus irmãos, que existe uma porcentagem de pessoas aqui nessa noite, uma porcentagem de pessoas que está em casa, uma porcentagem de pessoas que estão nos cultos nessa hora, que estão ouvindo a palavra de alguma forma, mas que tem o coração duro. Jesus não está falando uma hipótese, Jesus está afirmando que todas as vezes que a palavra é semeada, existem aqueles que a palavra chega, mas ela não é compreendida. Coração duro. Você chega aqui no culto cheio de reservas, com um coração crítico, com uma ótica carnal, com 2 pés atrás. Não, meus irmãos, todas as vezes que a gente está diante da palavra, nosso coração tem que estar ali receptível, um coração quebrantado diante de Deus, para que Deus transforme o seu casamento, para que Deus transforme a tua vida. Às vezes a sua esposa está dizendo assim, olha, não adianta nada ir no culto fé, talvez diante da forma como você trata os seus pais, a sua mãe, a forma como você não os honra, eles estão dizendo, não adianta nada, essa igreja não está sendo nada para ele, não está acontecendo nada, que Jesus é esse? Coração duro. Mas Jesus fala de um segundo coração. Olha o que ele diz no verso de número 5 e 6, e a interpretação da parábola no verso 16 e 17. Ele diz assim: parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Olha o que diz o verso de número 16. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. O segundo tipo de coração é um coração superficial, um aprendizado superficial, uma vida superficial, um evangelho superficial. Mas a chamada de Deus para mim e para você é uma vida com raiz. Jesus nos chama a uma profundidade. Quem tem o coração superficial são essas pessoas que são rasas, não tem raiz. Você sai daqui do culto vibrando, olha que culto, que bênção, nossa, eu quero baixar esse louvor que tocou hoje, eu quero pegar essa música, nossa, amanhã meu dia vai ser diferente, até você chegar em casa e o contatinho te chamar no WhatsApp. Esquece tudo. Até alguém pisar no seu calo, até o seu irmão querer brigar com você e você descer da cruz.
até chegar uma oferta aonde você vai precisar ser desonesto ou vai precisar contar uma mentira, abandona. Eu volto a dizer, Jesus não está supondo, Ele está dizendo que dentro de uma multidão de pessoas, existem aquelas que têm um coração duro, mas existem aquelas que são superficiais. E a pergunta que o Senhor volta a fazer para mim, para você nessa noite é: e o nosso coração? Qual é? Superficial? Eu não sei, mas eu sei que nessa noite o Senhor chama você a ter raiz. O Senhor nessa noite chama você a se aprofundar na palavra. O Senhor chama você a um comprometimento. O Senhor não chama você, meu irmão, a um encontro superficial. Ele te chama a um encontro profundo. Ele te chama a um relacionamento sério. Jesus não quer ser apenas um contato para você, apenas um lugar para você ficar limpo, a sua mente ficar limpa, não. Jesus chama você a um comprometimento. Pastor, mas eu já estou comprometido. Até quando? Mas Jesus fala de um terceiro coração. Verso de número 7, a interpretação da parábola no verso de número 18 e 19. Leia comigo o verso 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Olha o que diz o verso 18 e 19. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouve a palavra, mas quando chega as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. O terceiro tipo de coração é um coração ocupado. Ouve a palavra, mas dá atenção a outras coisas. Um coração com outras prioridades, um coração poluído, um coração sem espaço, um coração direcionado pelos sentimentos. Jesus está dizendo: olha, existem algumas pessoas que quando a palavra ela é semeada, é como um coração cheio de espinhos. Quando a palavra chega, não tem espaço para a palavra, tem outras coisas tomando o seu coração. Nesse tipo de coração, o Senhor nos convida nessa noite a tirar o que era prioridade até hoje, mas a partir de hoje, Jesus será prioridade. Aquilo que para você era importante, mas a partir dessa noite, não haverá nada mais importante do que o Filho de Deus no seu coração. É isso que Jesus está dizendo. A palavra chega, mas quando ela chega, ela é sufocada. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Jesus não negocia o que é dele com ninguém. Ou seu coração é dele, ou não é. Um teólogo vai dizer que ou você crê em toda palavra, ou não é em Cristo que você crê, mas em você mesmo. Tem coisa para tirar do coração nessa noite. Tem esse cara endemoniado que não tira a sua paz, essa menina endemoniada, esse negócio seu que você precisa desfazer, essa sociedade que está tirando a sua paz, está fazendo de você pecar. O que precisa sair do nosso coração? É espinho que está sufocando a palavra. Você vem, você recebe um fôlego novo, uma esperança nova, mas quando a palavra chega, Jesus diz: não tem espaço para mim. Está poluído, está cheio demais esse coração. Mas Jesus fala de um quarto coração. Olha o que diz
o verso de número 8. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Olha o que diz o verso de número 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Existem aquelas pessoas que têm o coração duro. Existem aquelas pessoas que têm o coração superficial. Existem aquelas pessoas que o coração está ocupado com outras coisas. Mas existem pessoas com um coração fértil, que dá fruto. Um coração que ouve e recebe a palavra. Pastor, essa palavra foi para mim. Ele chega em casa, ele quer mais de Deus. Ele abraça o pai, ele abraça a mãe. Ele toma uma ducha, ele come alguma coisa, ele vai para o quarto. Ele não aguenta dormir, ele coloca um louvor. E ele começa a buscar mais da glória de Deus. Ele senta na cama, ele abre a palavra. Ele quer ler mais a Bíblia. Amanhã ele acorda com sede de Deus. Antes de pegar no celular, ele coloca um louvor. Ele abre a palavra e diz: Senhor, abençoe o meu dia. Senhor, abençoe aqui tudo que eu vou fazer nesse dia. Um coração que ouve e que recebe. É por isso que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Sempre vai existir aqueles com o coração duro. Sempre vai existir aqueles que são superficiais. Sempre vai existir aqueles que não colocam Cristo como prioridade. Mas sempre vai existir aqueles que têm um coração fértil, um solo fértil, que recebe a palavra e que deixa Cristo transformar. Deixa eu te dar uma notícia. Eu estou aqui por sua causa. Que seja 20% do auditório, que seja 15%, que seja 90%, não sei. Mas se tiver uma pessoa nessa noite com o coração disponível à presença de Deus, já valeu a pena todo o investimento, já valeu a pena todo o ensaio do louvor, já valeu a pena toda a dedicação dos diáconos, já valeu a pena toda a equipe que está na Rede Super nessa hora, já valeu a pena todo mundo que está naquela ilha ali na transmissão, já valeu a pena todos os voluntários, já valeu a pena todo o investimento. Se porque a Bíblia que eu creio diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia! Ele está aqui. Jesus está aqui nessa noite. Aleluia! O que posso aprender com essa parábola? O que Jesus aplica ao meu coração então? Primeiro ponto, primeira aplicação dessa mensagem: não subestime o inimigo. Ele não quer que você cresça. Os 3 primeiros corações, o duro, o superficial e o ocupado, são tentativas de Satanás para que você não seja transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não subestime o inimigo. Ele quer que você seja um crente liberal. Ele quer que você seja um crente mais frio. Ele quer que você, no momento do louvor, enquanto tem um irmãozinho do seu lado, rasgando o coração para Deus, e você está ali de braço cruzado, olhando para ver quem está no culto, como é que está o movimento, o que o pastor está fazendo, o irmão do louvor que errou a nota, você está ali. Não subestime o inimigo.
Você tem que entrar num culto e falar: diabo, toda tentativa de tirar minha atenção nessa noite, de não receber a palavra, caia por terra agora no nome de Jesus. Meu coração é do Filho de Deus, Ele morreu por Ele, Ele ressuscitou por Ele, Ele habita nele, Ele está aqui nessa noite. Meu coração é dele, é para a glória dele. O diabo não tem poder. Seu coração é de Jesus. Segunda aplicação diante dessa parábola: cuidado com os frutos imediatos. O que vem fácil, com o que vem fácil, mas não tem raiz. Cuidado com o que vem fácil demais. Essa parábola me ensina que tudo que vem fácil vai fácil. Invista no que tem raiz. Não tem dinheiro fácil. Dinheiro tem que ter suor. Relacionamento saudável não é fácil. Tem que ter investimento, tem que ter preço de oração, tem que ter perdão, tem que ter oração. Não é fácil. A vida cristã não é fácil. Jesus nunca disse que seria. A única coisa que Ele disse é que Ele estaria do nosso lado. Cuidado com o que está chegando nas suas mãos, muito fácil, mas não tem raiz, tem prazo de validade. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus, elas não são passageiras, as coisas de Deus são eternas. As coisas de Deus não passam amanhã. Se essa palavra cai em terra fértil, em solo fértil, ela vai gerar frutos do céu, ela vai gerar frutos eternos, ela vai mudar tua vida, ela vai mudar tua história, ela vai mudar o teu casamento. Vai ver você amanhã e vai dizer: quem é ele, quem é ela, o que Deus fez. Vai ver você daqui 10 anos e vai dizer: realmente Deus mudou essa história. Vai ver você de cabelos brancos e vai dizer: olha, há muitos anos eu conheço ele, eu conheço ela, e ele nem ela nunca abriu mão de Deus. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Aleluia. E a terceira e última aplicação nessa noite: a certeza de que a palavra de Deus tem poder. O texto vai dizer que aqueles que têm o coração fértil ainda, outro ainda, caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. Verso 20: outras pessoas são como semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam e dão uma boa colheita. É a certeza de que esse livro tem poder. Ele pode fazer o que uma palestra que não tem nada a ver com ele não conseguiu fazer. O que Jesus pode fazer, os médicos não podem fazer. O que Jesus pode fazer, os psicólogos não podem fazer. E eu não estou aqui excluindo a importância desses profissionais, pelo contrário,
Eu estou dizendo que esse livro tem a capacidade de sair do campo natural e entrar no campo sobrenatural, em transformar um presidiário em um pastor, em transformar alguém, um assassino, em um homem de Deus, em transformar um pecador em uma pecadora, numa mulher segundo o coração de Deus, num homem segundo o coração de Deus. Essa palavra tem poder, se ela encontrar uma terra que agora não é de ninguém, é de Jesus. O seu coração é de Jesus. Fica de pé no seu lugar.